Quando a gente é mocinha, jovem, adolescente, às vezes a gente não tem muito juízo, né? E a gente acaba tomando umas decisões que naquele momento você não tá nem aí, mas você acaba se arrependendo pro resto da vida. Hoje eu chego até em pensar em acabar com a minha própria vida por causa de um grande erro que eu cometi no passado. E eu já vou te contar. Eu tenho uma tia que ela é só um ano mais nova que eu. E quando a gente era mocinha, nós duas aprontava muito. E nós duas estava sempre juntas. Saía junto, andava junto, ia para as festas muito novinha, sabe? Não vou mentir, nós duas era muito terrível. E aí, quando eu tava com 14 anos, os meus pais se separaram. No ano seguinte, a minha mãe casou de novo. Casou com um cara muitos anos mais jovem que ela. E quando a minha tia conheceu esse cara, o novo marido da minha mãe, ela ficou muito empolgada. Ela ficou falando assim, nossa, mas o marido da sua mãe é lindo, hein? É um gato. Como que você vai aguentar morar debaixo do mesmo teto que ele, não dar uns beijos, não dar uns pega? Isso porque a minha tia tinha 14 anos só, e na época eu tinha 15. Então, tipo, ela ficou fantasiando tanto isso na minha cabeça, falando tanto isso na minha cabeça, que eu acabei criando a minha própria fanfic. E eu passei a ficar pensando muito nisso. Eu ficava fantasiando também, pensando assim, e se a minha mãe sair e a gente ficar? E se a gente tiver um caso escondido da minha mãe? Sabe, tipo, hoje eu tenho vergonha, mas era isso que passava na minha cabeça. Com o passar dos dias, ele foi percebendo isso. Ele foi percebendo que eu estava interessada nele. E o pior é que ele retribuiu. E eu percebia nos olhares e na forma que ele me tratava quando a minha mãe estava e na forma que ele me tratava quando a minha mãe não estava. Era muito diferente, sabe? Ele me tratava com um respeito totalmente diferente quando a minha mãe estava presente e quando ela não estava. E aí ele começou a também dar em cima de mim. E a minha tia sempre colocando lenha na fogueira, ela ia lá, sabe, e fazia ficar me contando os mínimos detalhes do que rolava quando a minha mãe não tava. E ela ficava colocando fogo, ai, se eu fosse você, ficava com ele, a sua mãe nunca vai saber. E eu também não vou tirar a minha culpa, eu também não tinha muito juízo. E aí acabou que um dia a minha mãe saiu, eu fiquei sozinha em casa com ele. E sem falar nada, ele veio até mim e me beijou. E eu retribuí, né? E eu amei, eu tava caidinha por ele. Naquele dia ali, a gente só trocou beijos. Só que depois isso foi se repetindo, até que um dia aconteceu uma coisa bem mais séria, né? Até que um dia eu me entreguei pra ele e eu perdi a virgindade com o marido da minha mãe. Eu não tenho orgulho de falar isso, pelo contrário. Só eu sei o quanto me dói contar isso, mas eu tô aqui para relatar a verdade, para pedir um conselho e eu já vou chegar nesse ponto. Depois disso, eu tava muito custosa, tipo, eu tava saindo muito pra festa, eu tava dormindo fora, eu tava bebendo, então a minha mãe decidiu me mandar pra casa do meu pai. O meu pai sempre foi mais rigoroso do que ela. E ela me disse assim que se eu fosse morar com ele, a minha madrasta, né, a mulher dele, ia fazer eu virar gente, porque a minha mãe sabia muito bem que a mulher do meu pai não gostava de mim. E assim eu fui. E depois que eu fui pra casa do meu pai, a minha vida virou de cabeça pra baixo. A mulher dele me fazia de escrava, eu tinha que cuidar da casa, cuidar das roupas, fazer comida e ainda cuidar do filho dela pequeno, o meu irmão. Ela e o meu pai saíam todo final de semana e eu ficava em casa cuidando dele. E ela ainda me humilhava. Quando ela ia fazer as coisas pra mim, sabe, me criticar, me implicar, eu falava que ia contar pro meu pai e ela falava assim, e você acha que seu pai vai se importar se nem sua mãe te quis? Se nem sua mãe te aguentou, te mandou pra cá, você acha que seu pai vai se importar? Então, assim, eu sofri horrores na casa do meu pai, mas, de certa forma, o meu sofrimento que eu passei lá foi bom pra mim. Aquele meu sofrimento me transformou numa pessoa totalmente diferente. A minha mãe tinha razão, foi o sofrimento que me mudou. Quando eu saí da casa do meu pai, eu tava com 22 anos, eu saí casada, eu saí com outros princípios, enxergando a vida de outra maneira. E aí naquela altura, eu já sentia remorso pelo aquilo que eu tinha feito com a minha mãe, só que eu não tinha coragem de contar. Poxa, me diz como que eu ia chegar na minha mãe e falar assim, então mãe, eu pedi a virgindade com o seu marido. Não tinha como eu falar isso pra ela. Mas aquele remorso me remoía, sabe? Porque é muito difícil você se transformar em outra pessoa e ter que encarar os seus remorsos, ter que encarar o seu passado. O fato é que hoje eu tô com 27 anos, tenho 2 filhos
e a minha vida estava perfeita, sabe? Eu sempre orei, sempre pedi perdão a Deus por isso que eu fiz com a minha mãe. Então, assim, parece que eu estava até conseguindo a conviver com isso. Só que há 2 meses atrás, a minha tia me procurou para dizer assim que ela tá pensando em contar tudo isso para minha mãe. Essa tia minha, ela é irmã da minha mãe e hoje em dia também ela é outra pessoa e ela fala que ela sente muito remorso e que ela não acha justo ver a minha mãe continuada casada com esse cara sem saber tudo que nós dois fez há muitos anos atrás. A minha tia fala assim que provavelmente se ele fez comigo, porque na época eu só tinha 15 anos e ele já tinha, sei lá, 22, 23. Então, se ele fez comigo, provavelmente ele fez e faz com outras meninas, né? E eu dou razão para minha tia, eu entendo o remorso dela, eu também tenho muito remorso, eu também queria contar para minha mãe, mas eu sei que se a minha mãe souber, ela não vai me perdoar. Eu não sei se eu perdoaria se eu estivesse no lugar dela, sabe? E eu não sei se a minha mãe vai acreditar que eu sou outra pessoa, que eu tenho outro pensamento, que eu não sou mais aquela menina indelinquente, sabe? Que eu era irresponsável. E tem o meu marido também. O meu marido, ele não conheceu essa fase bagunçada que eu vivi. Então, eu tenho medo da reação que ele vai ter se ele souber disso tudo. Se ele vai continuar comigo, se ele vai querer me deixar, se ele vai acreditar que eu sou outra pessoa, ou não, se ele vai ficar com medo de repente eu vá trair ele, sabe? Então, por causa disso, eu sei que é egoísmo da minha parte, mas eu não posso falar, eu não posso deixar que ninguém saiba que essa bomba estoure, sabe? Eu tô desesperada. Alguns dias atrás, eu me peguei pensando em tirar minha própria vida para sair do meio dessa confusão, mas eu tenho os meus filhos também, eu não posso abandonar os meus filhos. Então hoje eu venho pedir que, por favor, você não me julgue, porque julgamento eu já tô tendo da minha própria consciência, eu não durmo direito. Eu venho pedir um conselho, se fosse você, o que você faria? Como eu encaro o meu passado sem deixar que ele prejudique o meu futuro? Por favor, me ajuda, me deixa um conselho. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha a grande lição que essa história veio trazer. Para mim, essa história veio deixar a lição. Quando você tem 14, 15 anos, você acha que o mundo vai acabar amanhã, você só quer viver hoje, não importa com daqui 10, 20 anos, mas esse 10, 20 anos ele vai chegar. E aí você tem que pensar hoje em dia o seguinte: será que daqui 10, 20 anos, quando eu olhar para trás e ver tudo isso que eu tô aprontando, tudo isso que eu tô fazendo, será que eu vou ter vergonha? Será como que eu vou encarar o meu passado? Então, eu sei que meninos e meninas nessa faixa etária, né, 14, 15 anos, não tem muito juízo, mas é legal que você tenha, é legal que você pare e pense um pouco as suas atitudes, porque, infelizmente, a nossa vida, ela não é um rascunho que dê para passar limpo. Eu vou confessar uma coisa aqui, eu fui uma adolescente muito custosa e, tipo, eu aprontei muitas e hoje em dia tem muita coisa que eu olho pra trás que se eu pudesse, eu queria voltar lá atrás e não ter feito, sabe? Hoje em dia eu penso nisso, falo, poxa, como eu queria que a minha vida fosse um rascunho, que eu pudesse passar limpo, que eu pudesse apagar certas coisas do meu passado, mas infelizmente a gente não pode. A minha filha, ela vai fazer 15 anos esse ano e eu sempre falo isso pra ela, eu sempre deixo muito aberto, conto tudo o que eu fazia, conto as coisas que eu me arrependo. Então eu falo pra ela, minha filha, pensa bem nos seus atos, pensa bem nas suas escolhas, porque lá na frente a sua cabeça vai ser outra, você vai sentir muita vergonha ou às vezes até remorso, né? Como aconteceu no caso da menina da história, vai querer mudar, mas só que já é tarde. Não tem como voltar no passado e mudar tudo aquilo que você fez. Então a lição que a história nos deixa é essa, né? Toma cuidado, pensa bem nas suas atitudes, viva, seja feliz, mas dentro dos princípios que os seus pais te ensinam, tá? Não pule o corguinho aí, digamos assim, como a gente fala aqui no Goiás, não, porque lá na frente você pode se arrepender e pode ser tarde demais. Deixa aqui nos comentários o conselho que a menina da história pediu. Não julguem, porque como ela mesmo diz, ela já tá se auto-julgando, ela já tá se auto-martirizando.
Deixe seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando aí na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo, e as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Toda história eu vou falar, eu sei que é chato, mas eu quero deixar registrado em todo o vídeo, porque as pessoas novas que chegarem, elas não podem me julgar, falar que eu tô mentindo, que eu tô enganando as pessoas, porque a minha intenção aqui não é essa. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias, deixa até uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!